Com a chegada de um novo especial do anime Pokémon, vamos contar aí com 11 episódios extras, contando um pouquinho mais sobre a aventura do Ash para se tornar um mestre Pokémon. Será um especial completamente focado nesse assunto, e com isso teremos alguns reencontros com amigos do passado e também com Pokémon do passado do Ash. Como, por exemplo, já anunciado o próprio Squirtle, do Esquadrão Squirtle. Entre outros Pokémon que a gente já consegue ver, inclusive, no pôster desse anime. Bom, com isso, trago para vocês hoje um vídeo sobre assuntos que provavelmente você deve esquecer, que serão tratados de alguma forma nesses 11 episódios e provavelmente com o fim da história do Ash. Porque caso você não saiba ainda, esteja um pouquinho desatualizado, a história do Ash já chegou ao fim. Esses 11 episódios só são apenas para contar um pouquinho mais esse lance de ser um mestre Pokémon. E, bom, o que você acha que, de fato, não tem mais possibilidade de acontecer nessa reta final do anime Pokémon da história do Ash? Algumas coisas são bem previsíveis, acredito eu, mas tem assuntos que, de fato, deveriam ter sido um pouquinho mais elaborados dentro do anime Pokémon. E é isso que eu quero saber, com você comentando aí nos comentários o que você gostaria de ver no anime Pokémon e, infelizmente, não aconteceu. Deixa seu like, bora lá conversar sobre esse assunto. Em nono lugar, pois é, Rainbow Rocket. Um dos plots mais interessantes, na minha opinião, que aconteceram em Sun Moon nos jogos, no caso em Ultra Sun Moon, foi a tentativa de resgatar os vilões do passado e, obviamente, trazer eles de uma maneira vitoriosa. E com isso, o personagem, o protagonista do jogo, teria que derrotá-los. É uma ideia bem legal e teria funcionado muito bem, inclusive, para uma temporada como foi Jornadas, que assim, teria sido fantástico ver o Ash derrotando cada um dos vilões que ele já derrotou no passado, só que agora eles foram bem sucedidos. Teria sido sensacional, infelizmente o anime não quis trabalhar com isso e infelizmente não acompanhamos a Rainbow Rocket no anime. Uma pena, né? Então, Rainbow Rocket fica com o meu nono lugar. Em oitavo lugar, Pokémons do passado de Jessie James. Uma reunião com eles. Eu estou um pouco na dúvida a respeito de Jessie James e como esse especial vai tratar eles dois. Porque, querendo ou não, esse é um especial focado no Ash sobre o lance dele se tornar um mestre Pokémon. E eu não vejo muito espaço para Jessie James, principalmente para seus Pokémons do passado. Talvez algum tipo de reconciliação com o Ash. Afinal de contas, nós tivemos em Jornadas uma coisa que ninguém imaginava que iria acontecer e aconteceu. O desfecho de Cassidy e Butch. E aqui fica a questão. Será que Jessie James terão um desfecho? Até acredito nessa possibilidade, mas tenho poucas fichas apostadas na possibilidade de reunião com todos os Pokémon do passado de Jessie e James. Seria sensacional, obviamente, mas fico um pouco com o pé atrás a respeito disso. Mesmo ficando muito feliz com a Jessie torcendo para Gourgeist da Diantha durante o Mundial de Pokémon, por conta da própria referência da Gourgeist que a Jessie possuía. Enfim, eis a questão. Será que rola ou não rola? Bom, eu acho melhor esquecer. Em sétimo lugar, personagens masculinos dos jogos dentro do anime Pokémon. Pois é, muitos personagens que a gente já viu aí dos jogos Pokémon, os famosos protagonistas, geralmente aparecem no anime por conta ali das personagens femininas, que eram jogadas geralmente para concursos. Em uma entrevista que você pode inclusive conferir no izinho aí em cima, foi dito que a escolha também para o uso das protagonistas femininas era porque os meninos gostariam de ver elas trajadas em roupas de banho algumas vezes. Comentário um pouco quanto problemático, mas ainda assim esse é um dos motivos. Pasme! E, querendo ou não, seria legal ver os personagens masculinos batalhando com o Ash. Lembrando que esses personagens fizeram algumas aparições em filmes, mas aparições extremamente simbólicas, nada assim relevante. Teria sido legal ver o Ash participando de algumas batalhas contra esses personagens. Seria um baita fanservice. Infelizmente, não aconteceu. Em sexto lugar, Ash evoluir todos os seus Pokémon. Pois é. Novamente volto, não queria falar sobre os Pokémon do Ash, mas esse é um ponto que eu acredito que
assim, é meio que óbvio, a não ser que nós tenhamos um time skip, mas eu duvido muito que veremos todos os Pokémon do Ash evoluindo. Alguns, inclusive, nem têm vontade de evoluir. Mas eu gostaria muito de ver o Ash fechando as evoluções restantes de alguns Pokémon, como o Quilava, Bayleef, Buizel, alguns Pokémon que o pessoal sempre clamou pela evolução, e infelizmente não chegou a acontecer. É possível que durante esse especial de 11 episódios algum Pokémon do Ash evolua, e assim espero. Quero muito que isso aconteça, mas duvido muito que todos chegarão a evoluir. Então, Em quinto lugar, Galar, uma reparação com a região. Pois é, Jornadas chegou e tiveram vários problemas, mas acredito que um dos problemas mais em destaque em relação às jornadas é a ausência de uma jornada dentro da região de Galar. Com isso, alguns buracos na história de Galar surgem dentro do universo do anime Pokémon. Ash não conheceu Crow Tundra, não da forma como deveria. Ele chegou até ir até a Crow Tundra, mas ele não chegou de fato a explorar a história de Crow Tundra. Isle of Armor também foi uma coisa que ficou pra trás. E todos os personagens que elaboram esses dois pedaços ali da região de Galar. Não só isso, vários Gym Leaders também não apareceram e não contribuíram em nada na história do Ash dentro da região de Galar. Sendo assim, Galar teve uma passagem extremamente rasa dentro do anime Pokémon. E isso deveria de alguma forma ser apresentado para nós, fãs do anime Pokémon, com o Ash, mas eles decidiram por não fazer. Na minha humilde opinião, eu até gostei muito do que foi feito em Jornadas, e mesmo com essa passagem rasa sobre Galar. Mas eu tinha a expectativa que, logo após essa jornada durante essa saga, na próxima saga, Galar tivesse aí uma reparação. E, bom, não tenho tanta certeza se isso vai acontecer. Acho que é um lance da gente esquecer também. Em quarto lugar, indo ainda mais longe nesse lance de esquecer, que acredito que já tá bem esquecido, é a respeito das Ilhas Laranja e a sequência de situações que ocorreram por lá. Ilhas Laranja é um local que foi muito de autoria do anime. O que me agrada muito, porque é muito interessante você ver essa criação, essa liberdade criativa que o anime teve durante a Ilha Laranja, que inclusive deu espaço para muitas coisas acontecerem na saga original, no próprio jogo, que foi coletado ali, né? A ideia de regionais, e enfim, um sistema de ginásios diferenciado, e por aí vai. Então, eu queria uma visita nessas ilhas, e eu acredito que nós não vamos ver nada a respeito disso. Inclusive, até mesmo o que aconteceu com Brock e a professora Ivy, que deve ter morrido por lá, né? Eu não sei se algum roteirista algum dia vai querer falar mais abertamente sobre essa situação, mas seria legal conversar um pouquinho sobre isso com os fãs. Acredito que é o momento também de esquecer. Em terceiro lugar, Tobias e Todos os Rivais, o desafio. Pois é, seria muito legal ver uma competição com todos os rivais. A presença do Alan durante o Mundial de Pokémon ficou bem evidente. Se o Ash ganhasse do Leon, que derrotou o Alan, então a gente não precisa de uma batalha de Ash versus Alan por uma revanche. Não gosto muito dessa linha de pensamento, até porque cada luta é cada luta, cada situação é cada situação, e pensando dessa forma, então, sei lá, provavelmente o Ash nem teria vencido esse Mundial de Pokémon, porque o Ash é um campeão recém ali chegado, e ele não teria como batalhar com campeões tão experientes, né? Não gosto desse tipo de pensamento. Queria muito ver o Ash desafiando alguns rivais que deixaram algumas brechas, como por exemplo o próprio Tobias, o Alan e o Rich, que seria muito legal acompanhar aí uma sequência de batalhas com eles e inclusive ver a atualização no time de cada um, principalmente no Tobias, que nós desconhecemos todos os Pokémon dele, e também o Rich, que deve ter aí um time bem diferenciado hoje em dia. Então seria interessante ver, mas acho melhor esquecer. Em segundo lugar, concursos, todas as Pokégirls.
Bom, a chegada da Dawn no anime Pokémon levantou muito a possibilidade de acompanhar ali uma espécie de concurso entre todas as Pokégirls que já acompanharam o Ash. Nós tivemos algo semelhante acontecendo ali no episódio da Serena, onde ela estava ali com a Lísia e a Koharu acabou participando também. Foi bem legal de ver, mas queria um episódio mais focado num concurso entre Mei, Dawn e Serena. E sinceramente, eu até daria um jeitinho ali de forçar a participação da Misty e da Iris e também da Koharu e as Pokégirls de Alola. Seria uma experiência bem legal ver todas elas competindo numa situação dessa com seus Pokémon e, convenhamos, os concursos são muito legais. Adoraria ver. E não só as Pokégirls, porque se algum menino também do passado quisesse participar, também seria muito interessante. De qualquer forma, adoraria ver essa reunião de Pokégirls e seria fantástico. Quem sabe? Ainda tem chance de acontecer, talvez. Bom, e agora uma menção honrosa. Rotação, uma liga do passado. Bom, uma coisa que falhou muito durante jornadas foi rotações. E além disso, depois desse Mundial, eu queria muito que o Ash fosse desafiar uma liga do passado. Apesar que, infelizmente, com a vitória no Mundial, isso talvez agora se torne meio que obsoleto. Para que o Ash participaria de uma liga regional se ele é um campeão mundial? Então, querendo ou não, eu acho que isso perde um pouco do valor. Uma pena. Se o anime não tivesse terminado como terminou, talvez teria mais espaço para uma volta a uma liga do passado e quem sabe ganhar essa liga de vez. Eu acho que Kanto tem uma história muito grande com o Ash e tem um sentimento muito grande com os fãs. E seria interessante ver o Ash novamente na Liga Índigo, desafiando aquela liga e, consequentemente, vencendo aquela liga. Gostaria muito que isso tivesse acontecido, mas infelizmente, acho que não vai acontecer. É melhor esquecer. E por fim, não menos importante, em primeiro lugar, Pokébola GS. Pois é, a Pokébola GS é um dos grandes assuntos de todo o tempo do anime Pokémon. Tivemos basicamente uma saga que suportou essa busca pela Pokébola até a chegada nas mãos do Kurt em Johto. E depois disso, nunca mais foi falado absolutamente nada sobre essa Pokébola. Eu lembro que quando o Ash visitou a cidade do Kurt em Jornadas, eu fiquei na expectativa de, quem sabe, o roteiro querer levar o Ash até Kurt e o Kurt explicar o que aconteceu com a Pokébola GS. Infelizmente isso não aconteceu. Eu acho que esse é um dos assuntos que a gente pode de fato esquecer. Confesso que ficaria extremamente feliz com a revelação do que já sabemos o que possivelmente tem dentro dessa Pokébola por conta de entrevistas dos roteiristas do passado, onde afirmaram que a Pokébola GS nada mais era do que um Celebi dentro da Pokébola, mas depois disso eles acharam melhor trazer o plot do Celebi para um filme e, na esperança dos fãs esquecerem desse assunto, eles simplesmente deixaram pra lá. Só que os fãs nunca esqueceram, pelo menos os fãs, nunca esqueceram do desfecho da Pokébola GS. E, enfim, seria legal, seria uma boa conclusão para essa história, para esse buraco que ficou. E com o final da história do Ash, eu acho que seria interessante. Eu acho que é importante esquecer, mas, não sei, eu tenho uma pontinha ainda de esperança que teremos nesses 11 episódios, talvez uma breve passagem por essa Pokébola GS. Seria legal. Mas no final das contas, talvez seja melhor esquecer. Bom, quero saber de você. O que você acha que não vai acontecer nunca mais nessa história do anime Pokémon, que já chegou ao fim, mas ainda temos esses 11 episódios por vir? Diga aí nos comentários, um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.